Tenho 83 anos. Moro sozinha há 15 anos, depois de 46 anos divididos com o Ricardo. E tem uma coisa que ninguém me contou quando fiquei viúva. Estar sozinha não é sinônimo automático de desespero. Não foi aquele apocalipse de filmes, nem a cena melodramática que todo mundo espera. Foi antes um remanejamento lento dos móveis, das rotinas, da vergonha que eu julgava sentir por não me mudar para a casa da filha. Ao longo desse tempo, descobri 3 coisas que mudaram minha vida. 3 pequenas dicas que ninguém costuma falar quando falam de envelhecer sozinho. Eu não digo que são regra para todo mundo. Digo apenas que, para mim, funcionaram. Vou falar delas agora, com histórias, cheiros e algumas trapalhadas pelo caminho. Se você já pensou em morar sozinho ou conhece alguém nessa situação, escreve nos comentários "sou" ou marca alguém. É bom saber que não estamos só. A primeira coisa que descobri foi que recuperar pequenas liberdades faz uma diferença enorme. No começo, me senti vigiada por conselhos alheios. Filha e filho com a melhor das intenções. Mãe, vem morar perto de nós. Amigos com folhetos de clubes, cursos, viagens. Irmã Joana ligando quase todo dia. Tudo isso veio embalado com um tom de urgência e cuidado que eu agradeço, de verdade, mas eu precisava de um tempo para entender o que realmente me fazia bem naquele silêncio novo. O primeiro gesto de autonomia foi banal. Eu passei a jantar quando eu queria. Parece ridículo, não é? Mas depois de tantos anos ajustando horários, preferências e refeições para 2, escolher comer um prato de macarrão com queijo às 9 da noite foi um pequeno ato de resistência. Havia uma sensação de "este corpo ainda decide sua fome". E isso me deu espaço para outras escolhas. Rearranjar os móveis do quarto, pendurar uma pintura que eu adorei, trocar as cortinas por umas mais claras. Houve um dia que me lembro bem. Acordei com um vento frisando as folhas do ipê lá fora, o cheiro do café subindo da cozinha e decidi colocar minha velha cadeira de balanço em frente à janela da sala. A cadeira da infância do Ricardo, que sempre ficava enganada num canto, ganhou a luz do manhã. Sentei ali com minha caneca, os pés embaixo de um cobertor leve, olhando a rua onde crianças correram por tanto tempo, e senti uma paz que não precisava de explicação, era só minha. Aquela cadeira virou um ritual. Ali eu lia cartas antigas, lia receitas rabiscadas, observava os pássaros. E saber que eu podia dar à cadeira o lugar que quisesse foi libertador. Não era grande coisa para quem vê de fora. Para mim, foi recuperar uma parte da minha casa que antes era da família e que agora era, sem culpa, minha. A lição que eu tirei e que divido como dica prática é: teste pequeninas mudanças. Você não precisa reformar a vida inteira de uma vez. Mude a hora das refeições. Traga para perto algo que te dê prazer sem perguntar a opinião de ninguém. Permita-se ficar quieta sem explicar. Essas microescolhas recolocam no centro do palco aquilo que te pertence. Para algumas pessoas, pode ser cozinhar coisas novas. Para outras, pode ser dormir com a janela aberta ou trocar a cor do esmalte. O ponto é simples. Pequenas liberdades reconfiguram a relação com o lar e com o próprio corpo. A segunda descoberta foi entender o valor das microconexões. Tem um mito grande por aí. Você precisa de uma vida social agitada para não morrer de solidão. Não é verdade. Ninguém precisa de uma agenda lotada para se sentir vista. O que cura, muitas vezes, não é ter 150 amigos no hall, e sim ser reconhecida por poucas pessoas. No meu dia a dia, as pequenas trocas foram as que me sustentaram. A caixa do mercado que aprendeu a me chamar pelo nome, a vizinha que acena com um ombro quando saio para o passeio, a ligação curta da Joana na hora do almoço com um "como você está?", tudo isso foi costurando uma rede simples, discreta e real. Lembro-me de uma tarde de chuva em que eu saí para comprar pão. O açougue e a padaria na esquina sabem meu rosto. A caixa do mercado, Teresa, sempre deixa um bom humor que é só dela. Nesse dia, ela me entregou a sacola com um sorriso e disse: "Margarida, trouxe o pão que você gosta." Não era nenhuma declaração dramática. Era cuidado em forma de saco de pão. Saí de lá, sentindo que tinha sido vista. Pequenos gestos assim se acumularam, um por um, e me lembraram que eu não tinha que criar uma vida social monumental para ser parte de uma comunidade. Bastavam algumas pessoas que me reconhecessem no dia a dia.
Uma prática simples que compartilho como dica. Identifique 2 ou 3 pessoas com quem você se sente minimamente à vontade. Pode ser a caixa do mercado, a bibliotecária, a vizinha do terceiro andar. E cultive esses encontros breves. Uma pergunta por telefone, uma pequena troca de favores, um aceno na rua. Não transforma tudo num manual social. É apenas um modo de diminuir a sensação de invisibilidade. E, por favor, se você prefere viver em família ou tem apoio institucional, isso é tão válido quanto. Não existe aqui um juízo de valor sobre as escolhas de moradia. Cada caminho tem suas alegrias e desafios. O terceiro impulso que me pegou de surpresa foi achar um pequeno propósito diário, não um projeto grandioso, um compromisso que me fizesse levantar da cama com vontade de ir. E foi aí que entrou a Emma, a menina da vizinha Sara. Eu a conhecia por cumprimentos, por vê-la correndo com a mochila, mas nunca pensei que ela acabaria sendo, sem querer, o meu remédio para aqueles dias quietos. Certa manhã, Sara bateu à minha porta e perguntou se eu podia passar para buscar a Emma na saída da escola apenas uma vez por semana, porque precisava trabalhar uma noite mais tarde. No primeiro momento hesitei. Eu não era nem babá, nem pretendia ser, mas aceitei. Era um compromisso pequeno, 1 hora, 2 vezes por semana. Eu estava com medo do que isso significaria para minha rotina pacífica, e foi justamente aí que a vida, de novo, me mostrou algo inesperado. As primeiras tardes com a Emma foram um detalhe leve. Eu faria um suco e arrumaria biscoitos. Ela contaria as novidades da escola com uma pressa que só as crianças têm. Às vezes, ela vinha triste por uma nota, às vezes, animada por um desenho. O que me pegou foi que ela passou a me esperar. Havia uma expectativa na voz dela. A tia Margarida vai estar lá? E isso transformou um horário qualquer em algo necessário. Eu confesso que depois de semanas, havia voltas na minha rotina que eu passei a organizar em torno daquele encontro. Escolher um biscoito diferente, recolher folhas no caminho para mostrar a ela, guardar um livro infantil que me lembrava da minha neta. A responsabilidade era pequena, mas o impacto foi enorme. Eu não estava mais apenas ocupando o tempo, eu fazia parte do calendário de alguém. Esse vínculo me devolveu propósito sem grandes promessas. Eu não ia ser salva pela presença da Emma, nem ela precisava de mim para existir. O que aconteceu foi uma troca. Eu dei atenção e recebi espera. Algo que para quem vive sozinha pode parecer um luxo. Se você me perguntar se recomendo procurar um compromisso assim, eu respondo com cautela. Procure algo que não te sobrecarregue. Pode ser buscar uma criança na escola, regar as plantas do prédio, ajudar a vizinha com as compras uma vez por semana. O essencial é que seja um compromisso que caiba nas suas forças e que gere uma expectativa mútua. Propósito pequeno pode ser tão poderoso quanto os grandes. Claro que nem tudo são flores. Houve tardes em que o silêncio apertava e eu sentia falta do som do Ricardo mexendo no jornal, do som do liquidificador no meio de uma receita. Houve convites que me cansaram, reuniões demais, obrigatoriedades que vinham com horário marcado e que eu simplesmente não queria cumprir. Outras vezes, a família insistia com opções que eu não queria. Vem passar um tempo conosco, mãe. E eu queria sim ver os filhos, mas também sabia que precisava do meu próprio espaço. Aprendi a dizer não com doçura e firmeza. Recusar não é ato de ingratidão, é escolher o fio com que você quer bordar os seus dias. Essa foi uma lição que custou tempo e quebrar alguns padrões. E tudo bem se para você demorar também. Houve um momento de tensão que me pegou desprevenida. Um inverno mais rigoroso trouxe uma sensação de vazio que não se resolvia só com cadeira na janela e visita da caixa do mercado. A chuva vinha com uma sonoridade que lembrava dias de luto antigo. A casa parecia ecoar memórias. Nessas horas, eu precisei admitir que sozinha não é sempre sinônimo de bem-estar. Procurei a irmã Joana e falar com ela, abrir o coração, foi um alívio. Pedi ajuda ao filho para arrumar uma prateleira que ameaçava cair. Aceitar apoio me lembrou que autonomia não significa isolamento completo. Há uma linha tênue entre manter a dignidade e negar-se ajuda. Aprendi a pedir quando necessário, sem pensar que estava falhando. O clímax dessa caminhada veio numa tarde de primavera. A Emma correu até mim com um desenho e um pedaço de pão escondido numa mão. Tia Margarida, olha o que eu fiz! E me entregou um rabisco de sol e uma casa que tinha uma janelinha pintada com um coração. Naquele momento, senti que os silêncios tinham propósito. A janela onde eu sentava para observar os pássaros,
agora era também a janela da casa desenhada pela mão de uma menina que me via. As pequenas liberdades, as microconexões e o propósito diário se entrelaçaram. Não foi um fim de solidão como em filmes. Foi uma reconfiguração da minha vida com laços que não pesavam e que davam sentido. Se eu tivesse que resumir, diria isto. Dica número 1. Recupere pequenas liberdades e crie rituais simples para si. Dica número 2. Cultive microconexões, pessoas que lhe vejam no cotidiano. Dica número 3. Encontre um pequeno propósito que lhe faça esperar pelo dia. Repetindo, são 3 coisas que para mim funcionaram. Não são receitas universais e não prometem cura milagrosa. São modos de transformar o vazio em presença sem pressões. Antes de encerrar, quero dizer algo sobre a vergonha que muitas vezes ronda quem decide viver só na velhice. Há uma expectativa social absurda de que devemos estar rodeados, que dependência é fraqueza e que independência é prova de virtude. Eu acredito que cada pessoa deve escolher o que for melhor para a sua vida. E isso inclui morar com netos, ir para uma residência assistida ou ficar na casa onde plantou tantas raízes. A minha história não é um padrão a ser seguido, é uma confidência. Me funcionou desta forma. E se para você funcionar de outro jeito, está tudo bem. Agradeço ao Ricardo por todos os anos compartilhados. Agradeço a Joana pelas ligações. Agradeço a Teresa e a Caixa do Mercado por me chamarem pelo nome. Agradeço a Sara e principalmente a Emma, que me lembrou que mesmo uma casa silenciosa pode batucar uma música nova. Se você leu até aqui e se alguma dessas coisas fez sentido, seja para você ou para alguém que você conhece, compartilhe essa história. Conte nos comentários como você tem cuidado da sua vida, ou marque alguém que precisa ouvir que pequenas coisas importam. Se quiser, assine o canal para ouvir outras histórias reais como essa. E se puder, senta aí um pouquinho com alguém hoje. Uma visita curta, um telefonema rápido, um aceno pela janela. Às vezes, um gesto pequeno é o começo de algo que muda o dia inteiro.